que é a Arandu Studio e o que ela significa para você? A Arandu Studio, ela foi pensada, não o nome, né? Mas o estúdio em si foi pensado desde que eu estava na faculdade. E eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu comecei a ver um pouquinho dos estúdios que tem no mundo todo, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, como legal seria ter um estúdio de experimentação próprio. Eu queria criar o meu próprio negócio para que eu trouxesse a minha visão de design para os meus clientes. E aí eu consegui um cliente, né? E aí eu falei assim, agora eu preciso de um nome para a empresa que eu vou pôr lá no CNPJ. A Arandu em si é um estúdio de design. Ela significa para mim, assim, nosso olhar do que é bom, né? E do que é fácil de usar e o que é seguro e ético para as próximas gerações de experiências digitais que a gente vai ver no mercado. Qual é o problema ou os problemas que a Arandu pode resolver? A Arandu pode resolver desde uma dor que a gente não sabe como entender ela. Então eu tenho meus clientes têm os clientes deles e esses clientes deles têm algumas dores, né? Eu não consigo fazer um pagamento. Eu não consigo fazer um agendamento de consulta. Eu quero aprender melhor, eu quero aprender mais, eu aprendo mais rápido. Todos os casos que eu tenho dos negócios que eu atuo hoje. A partir de entender qual é o problema do cliente, a gente propõe soluções visuais, né? A gente atua muito na camada do interno, que é a camada do backstage, que a gente chama, né? Por trás das cortinas, onde a gente entende quais são os pontos de atrito desses usuários com a interação onde ele está, se é um produto físico, se é um serviço, se é um canal de comunicação. Atendendo esses pontos de fricções, a gente faz essas análises, né? E aí, a partir disso, propõe soluções digitais, como interfaces, né? Para deixar um pouco mais simples o que eu estou querendo dizer, é um aplicativo que você entende como ele funciona só de olhar para ele, às vezes. Quero fazer um Pix, então um botão, faça o seu Pix aqui, né? E aí faz o seu Pix aqui, você clica, pergunta lá, para quem você quer? E aí você só coloca o número do telefone, alguma coisa assim, clicou, falou o valor, enviou, confirma, né? Porque a gente também trabalha com a parte de design seguro, então tem toda uma camada de como a gente traz uma melhor experiência para essas possíveis fricções que o usuário vai entender como burocracia da segurança digital. Mas a gente também entende o lado do usuário, que é tipo, poxa, se parece uma chatice para ele, como a gente faz isso, tem uma outra visão de valor para ele, o design que é mais seguro. Se ele me pede identificação facial, então eu entendo que aquela aplicação é segura, mesmo que tenha uma etapa a mais. Então a gente muda um pouco da perspectiva do que é uma chatice para trazer um tipo de valor agregado ao próprio produto ou serviço da pessoa. A Arandu faz as auditorias de UX, ela que é entender esses pontos de fricção, ela faz a parte de design de serviço, que é entender todo um serviço, como acontece por trás. Ela faz toda a parte visual, que é para encantar as pessoas, para trazer acessibilidade nos contrastes de cores, fontes, onde que vai ter os pontos de leitura de tela, de escrita e tudo mais. E como que você vê o futuro da empresa no mercado em que ela atua? Eu acredito que a Arandu vai ter um futuro conflituoso um pouco, porque eu vejo uma queda um pouco no design de experiência, no contrato de muitos designers, mas eu acredito que a Arandu como estúdio pode ser contratada para que, principalmente startups, né, que elas estão em fase de ideação, elas mostram o teu valor a partir do parte visual. Então a Arandu vai lá, garante, né, que os produtos tenham uma boa interface, uma boa experiência já no começo, né? Após o cliente ter a ideia dele, traz para o estúdio e a gente faz até o momento do pitch, né, desses clientes. E a gente gosta muito desse momento porque através do nosso trabalho a gente consegue dar o suporte para esse cliente para que ele consiga os investimentos dele a partir do momento uau que a Arandu traz para esses clientes. Né? Então eu vejo a Arandu movendo daquele cenário onde tem muitos designers nas empresas,
para um cenário onde as empresas procuram esses estúdios, né? Espero que procure a gente, que procure a gente para atuar de projeto em projeto até esse produto ser muito sucesso e ele poder caminhar com autonomia com a equipe dele. Então, a Arandu vai estar nesses momentos mais de uau e de definição, uma boa usabilidade e um bom visual. Como que a Arandu traz valor aos seus clientes? Quais são os serviços mais requisitados por eles? Os mais requisitados são as auditorias para entender, faz um diagnóstico, a gente entende onde o cliente está, a gente entende a partir de uma entrevista para onde ele quer ir, né? Se for aumento de receita, quais são as métricas que eu entendo que a partir da usabilidade ou de uma interação melhor, um visual, um apoio de marca para o produto, ele vai conseguir atingir esse financeiro. Ah não, Luana, eu tenho muitas reclamações de atendimento que o meu sistema não tem uma boa usabilidade. E isso está fazendo uma fricção para que eu consiga mais clientes. Então tá, eu vou lá, a gente vai lá e vai entender. Então a partir dessa auditoria, a gente tem um diagnóstico do que está acontecendo, coloca os pontos mais críticos num documento. A partir desses pontos, o cliente, com a autonomia dele já mesmo, consegue já atuar nesses pontos críticos com a equipe dele e já trazer valor para o próprio sistema, produto ou serviço. O segundo serviço mais requisitado da Arandu é a parte de visual design. É fazer o que eles estão pensando num produto. Então tá, eu estou pensando num board para o meu estudante no meu sistema. Ah, então tá, como que você faria isso, Luana? Pesquisa para mim as melhores soluções para esse tipo de necessidade. Ah, vai ser um board passo a passo? Vai ser um board a partir de um checklist? Vai ser um board iluminando o lugar da tela onde a pessoa pode clicar e aprender a partir daquele momento? Não sei. A Arandu vai lá, faz essa pesquisa das soluções, entende o contexto do cliente e a partir disso ela propõe a solução A, B e C, né, com os prós e contras, e o cliente pode tomar a decisão de qual ela vai usar. E aí vem a terceira coisa que os clientes mais pedem. Como são clientes em fase inicial de design, eles não vão contratar um designer para design system de cara, porque é um profissional especializado e ele tem um valor mais alto, né? E aí ele ainda precisa entregar essas funcionalidades de maneira rápida. Então a Arandu, ela faz uma pesquisa dos melhores design systems que tem de código de open source, assim, né? E a gente customiza a partir do projeto de marca do nosso cliente. Então, por exemplo, esse caso do onboarding, né? A gente pegou o design system que esse cliente já estava usando, mas ele veio de um design system que já tem no mercado, onde a gente customiza para visual desse cliente e a gente começa a criar esses componentes específicos para esse cliente, né? Então, o onboarding é um componente que a gente até denominou de feature tip agora, né? Que não é um tooltip, mas é um feature tip que vai mostrando onde que estão as funcionalidades, as dicas de funcionalidade na tela. E esse passa a ser um componente para aquele cliente, onde o time de desenvolvimento dele vai poder olhar para o componente em si, todo o projeto, como se fosse um projeto de um banco na arquitetura, né? A gente traz isso para o design, então é um pedaço do projeto inteiro do sistema, a gente traz pedacinho por pedacinho, onde ele vai montando os blocos dele lá até formar um sistema da maneira dele com consistência. E por que a Arandu é única na sua visão? Na minha visão, a Arandu é única porque ela traz foi o que uma cliente trouxe e eu acho que é uma visão muito legal, que a gente é rápido. Então, trazer qualidade com rapidez é uma coisa muito difícil de conseguir. A gente tenta, no máximo, não fazer a mais do que o cliente precisa. Então, o cliente pediu isso, XYZ, a gente não vai tentar entregar ABC, a gente tenta entender realmente o que ele precisa e entregar o que ele precisa no mais rápido possível, assim, porque ele gasta menos dinheiro, né? E ele sempre sempre tem aquela recorrência do cliente.
Além disso, a gente se preocupa muito que se o que a gente está entregando dá impacto no cliente. Então você vai ver muito triste se eu fizer alguma coisa e aí o meu cliente não dá o feedback, que não está indo certo, ou aconteceu alguma coisa do tipo assim, não rolou, sabe? Não prestou para nada, coisa assim. Eu como designer, eu gosto de fazer uma coisa que pode ser usada e reusada de novo. Talvez uma coisa que perpetue. Mas a gente também sabe que o design ele pode ser jogado fora a qualquer momento. Mas se for pelo motivo de que o design foi muito ruim, teve uma má base, isso vai me deixar triste. Por um motivo de que uma ideia pivotou, realmente o cliente que ele estava pensando que é o cliente ideal não era o cliente ideal, sabe? Aí tudo bem, a gente fica tranquilo que a gente fez nosso trabalho, ainda tentou, né, a gente dá esse suporte para entender se o cliente é realmente através de pesquisa, mas o forte da Arandu é causar aquele momento, cara, esse produto funciona, o meu tempo não está sendo gasto à toa naquele produto. A gente não tenta fazer aquele, nossa, uau, eu quero ficar nesse aplicativo o tempo todo, a não ser que seja necessário, né? Mas a gente tenta fazer aplicativos que são úteis para as pessoas usarem, né? São as partes éticas e de nossos pilares da Arandu, sejam úteis e que elas possam usar o tempo livre, que ela não está tentando resolver um problema naquele serviço, aquela solução, né? Pra, sei lá, viver a vida dela. Eu acho que é o que a gente precisa. E qual que é o perfil dos seus clientes nos últimos 12 meses? O perfil dos meus clientes são 3 startups duas startups em estágio inicial de incubação agora. São um cliente já consolidado que não tinha nunca precisado de UX e tem 17 anos no mercado e tem muitos clientes. E agora ele falou, não, agora a gente está precisando, que está começando as reclamações, então por aí que eu vejo, o design não precisa estar desde o começo, mas ele vai ser útil quando a empresa precisar dele. E a gente precisa estar ali para ajudar, sem o julgamento. Por que você não fez há 17 anos? Cara, não, se não tinha grana, não... E foi em frente, puxa, é bom, muito bom para a empresa, porque quando ela viu a necessidade, teve uma reclamação de uma má usabilidade, coisa assim, ela procurou a gente, ela teve essa confiança de, não vou ser julgado por não ter. Às vezes eu julgo a tela, obviamente, né? Mas eu não vou julgar a situação que a pessoa estava naquele momento. Então são clientes que às vezes eles até eles não têm investimento para ter um designer full time, né? 100% do tempo alocado. Mas eles têm um investimento para ter 10, 20 horas que vai melhorar um ponto de um produto crítico que vai dar um retorno. Ele tendo um retorno, ele volta pra gente começar a fazer mais coisa para eles até ele ver que a solução tá dando e ele poder ter autonomia para continuar. Então esses são os perfis, são startups e algumas empresas já consolidadas que vão arrumar os pontos críticos. Tem um termo agora que em inglês chama over-engineer, que é você fazer você pôr muita engenharia num negócio que não precisa. E aí no design eu tô chamando over-designing, que a gente tentar desenhar mais do que é necessário para aquela situação. Então é muito difícil, porque na nossa cabeça a gente sempre vai fazer um monte de coisa e aí eu sempre venho me podando às vezes, né? E todos os designers que trabalham comigo, eu vou podando assim, não, isso aqui não precisa, acho que foi muito longe, acho que isso aqui. E eu mesmo com os meus clientes, eles vão falando, Luana, acho que não precisava de tudo isso. Tem muito clique, muita tela, né? Tem alguns que falam assim, acho que tá muito simples. Daí a gente tem que entender toda a parte de comportamento por trás de quem tá usando. Porque se for uma pessoa expert e for muito simples, talvez ela se ache até inferior por estar usando um negócio que é muito simples e ela gosta de uma interface toda complexa, onde ela se sente empoderada por ela saber de mexer naquilo lá, entendeu? Então a gente tem que ficar analisando contexto por contexto para ver se a gente está simplificando, melhorando a vida da pessoa, ou às vezes ela vai deixar de usar porque simplificou demais e ela não quer aquilo. Sim. Né? Então é assim mesmo. Como é que você mede o impacto do trabalho da Arandu após as entregas? A gente pergunta para os clientes, a gente pede o feedback, principalmente eu quero saber se eles passaram pelas rodadas de investimento, se eles estão com novos clientes, o que os clientes estão achando. Sempre que tem um lançamento de uma nova interface, uma nova experiência, um novo fluxo de
de tarefa, qualquer coisa envolvendo que nós ajudamos o cliente a projetar, a gente pergunta como é que está sendo. Se o cliente falou assim, os nossos usuários estão gostando muito, estão tendo feedback positivo, ou não houve reclamação até o momento. E se tiver, eu pergunto, quais foram as reclamações? Vamos ajudar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer rápido para isso daqui não acontecer mais? Então é assim que eu vejo. A outra coisa que eu vejo é se o meu design system, se eles estão conseguindo usar. Alguns clientes gostam de colocar, a CEOs gostam de colocar a mão no design system e elas projetarem as telas. Então eu acho muito legal isso, porque elas vão lá, projetam as telas, depois essas pessoas, né? Elas perguntam para mim, Luana, o que você achou? Eu fiz essa tela porque é uma área administrativa que talvez, sei lá, 2% das pessoas vão usar. E o serviço de uma consultoria, de um estúdio, às vezes fica um pouco mais caro. Mas aí o que a gente faz? Ela traz de volta. Então ela faz a tela, às vezes, né? O fluxo, entende? E pede só o feedback. Será que tá bom? Tem alguma coisa que tem que melhorar? Ou tá fazendo alguma outra consultoria e precisa melhorar? Então a gente entra para ajudar nessa parte. Então a gente está sempre perguntando, como é que tá? Os clientes estão gostando? Eles estão conseguindo fazer um agendamento de consulta? Eles estão conseguindo usar o sistema? Tá fácil de usar? Ele está tendo mais tempo? Ele está usando mais tempo nesse novo sistema ou menos do que o sistema anterior? Porque às vezes é um legado, né? Tipo, tem um sistema anterior e eu estou fazendo um projeto de um novo. E um mercado que já está e agora eu estou fazendo um novo para o mercado. E aí eu quero saber essas métricas. Se eles conseguem me dar pelo menos um sim ou um não, isso a Arandu já consegue saber que é sucesso. Outro jeito que a gente mede é que eles voltam, né? Se eles não voltam, aí a gente já sabe que tem uma coisa errada e tem que melhorar rápido. E o que você diria para que futuros clientes procurem e contratem a Arandu? Se você está precisando melhorar a tua usabilidade de uma maneira que o seu sistema, seu serviço seja fácil de usar e tenha menos fricções, e a tua verba não é das maiores, que dá para contratar uma pessoa alocada na tua empresa, procure nossos serviços, porque a gente tem pacotes, né, de serviços. O que a gente está fazendo tem impacto no nosso cliente. Se não tem impacto, a gente não tem proposta. É isso. Nosso propósito é impacto um pouco mais positivo, tanto para o nosso cliente, né? Ele ganhar uma licitação, ele conseguir um investimento, né? Quanto para o usuário que está ali no final. Então a Arandu, ela tenta equilibrar a visão de o cliente está ganhando dinheiro com o usuário que está conseguindo usar. Procure a gente para isso.